24 horas aprisionados no trabalho e na própria casa. Você se sente refém da sua profissão? Sem direito de viver em família como eles gostariam. O filho já nasceu escoltado, meu filho de 15 anos. São juízes sentenciados de morte. Esse, na verdade, é o nosso grande medo, a emboscada. Combatem o crime organizado e pagam preço alto por isso. E a sensação de que você é descartável. Na mira de pistoleiros, magistrado se protege trancado num pequeno cômodo de pensão. Muitos pensam que o magistrado vive em palacetes. Juíza entra na lista dos marcados para morrer depois de mandar prender políticos poderosos. Já passei noite em claro, sentada na cama com uma arma no colo. E quem são os agentes dispostos a morrer para protegê-los? Eu tenho muito medo de perder alguém por culpa minha. Juízes aprisionados. O dia amanhece no Rio de Janeiro. Enquanto o sol brilha e a população aproveita as altas temperaturas do verão, esta mulher se prepara para colocar a vida em risco mais uma vez. A juíza Ieda Cristina Assunção é titular da Vara Criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Todos os dias, encara o percurso de 30 quilômetros entre a capital e a cidade da região metropolitana. Mas se engana quem pensa que ela aproveita a viagem para apreciar a vista. Não, eu não vou pro trabalho tranquilo. Eu saio da minha casa, já começa um momento de tensão, de prestar atenção no que está acontecendo. A tensão é justificável. A juíza de 40 anos trabalha na região com maior índice de criminalidade do estado. Ele tá vindo de lá pra cá. E faz parte de um grupo de 25 magistrados ameaçados no Rio de Janeiro, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A gente sempre tem medo. Tem medo de que possam fazer alguma coisa, tem medo de que você seja impedida de continuar trabalhando. O carro é blindado e o motorista, que também é segurança, está sempre preparado para enfrentar o pior. Esse, na verdade, é o nosso grande medo, a emboscada. Porque, além de ser difícil fuga, ela poderia causar danos a outras pessoas. Podia causar ferimentos a outras pessoas no trânsito. Nem entre as paredes do fórum, a sensação de insegurança diminui. A senhora se sente segura já aqui? Ou não tem esse momento? Não. Já vai direto pro gabinete, né? A passos rápidos e acompanhada por 2 seguranças, ela vence os corredores com pressa para iniciar o longo dia de trabalho. Atualmente, 3.000 processos estão sob a responsabilidade da doutora Ieda. Aqueles já foram sentenciados. Nesta estante, estes outros aguardam sentença. Eles ficam separados por categoria. 1.500 deles são de crimes de roubo e tráfico de drogas. Ieda é juíza há 12 anos. E assumiu a Vara Criminal de São João de Meriti em 2014. Senhores, cumprindo essas medidas, esse processo vai desaparecer e não vai ficar na ficha dos senhores. Em pouco tempo, virou alvo de 2 facções criminosas. Primeiro, da ADA, os chamados Amigos dos Amigos. Os líderes da facção enviaram uma mensagem por um preso que havia ido ao fórum para participar de uma audiência. Ele disse que haviam pessoas de uma determinada facção criminosa que já tinham anotado a placa do meu carro, que já sabiam o caminho que eu fazia e que eles pretendiam me dar um recado.
Mais tarde, foi a vez do Comando Vermelho. O traficante Vinicinho Jogador, um dos líderes da facção, foi condenado a 85 anos de prisão por Ieda. O jogador, ele tem, se eu não me engano, outros 6 processos aqui. Ele foi julgado por ser o mandante de uma chacina que aconteceu em 2010, quando 5 pessoas foram assassinadas em um bairro de São João de Meriti. Foi uma condenação alta porque foram diversas vítimas, mas ele não é o caso mais grave. Nós temos, além desses outros casos de homicídios ligados à facção criminosa que são tão graves quanto esse. Ameaçada por 2 das maiores organizações criminosas do país, a juíza se sentiu encurralada. Uma sensação muito ruim de alguém querer dizer qual é o limite do que você tem que fazer. Porque você está fazendo o que é certo e a pessoa vai dizer que você não pode fazer o que é certo. O Serviço de Inteligência do Tribunal de Justiça do Rio investigou as ameaças e decidiu que Ieda deveria andar escoltada. Tem escolta 24 horas? Não, é só no trabalho. Só casa, trabalho, trabalho, casa. É. A senhora concorda com isso? Não muito, porque quer confiar numa sorte que não existe. É o que mostra o caso da juíza Patrícia Acioli. Ela ficou conhecida por condenar policiais militares acusados de participar de milícias e grupos de extermínio. Não condenar o Patrícia Alfonso para fingir que você nunca ouviu falar depois. Em 2011, 4 anos depois de ter perdido a escolta, ela foi executada. Recebeu 21 tiros quando chegava em casa. Eu conheci a Patrícia, eu fui no funeral dela. A primeira imagem que eu tive foi pensar como é que deixaram isso acontecer. Sensação de que você é descartável. Porque se acontecer uma coisa com você, tanto faz. Em algum momento a senhora já se arrependeu da escolha que fez? Se arrepender, não. Mas às vezes a gente pensa que podia ter um caminho mais fácil. Que não precisava ser tão difícil. Por causa disso, outros juízes preferem se isolar. Eu já gostei mais de um movimento público, social. Hoje eu a solidão em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Alexandre, presidente do 3º Tribunal há 19 anos, o senhor recebeu ameaças? Já, inúmeras. Inúmeras? As ameaças começaram em 2004, quando ele assumiu a vara criminal de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. É o retrato da inversão de valores plena. O cara tem uma sensação de que ele é de fazer tudo o que ele faz, de tal sorte que ele não aceita qualquer tipo de repressão. E esse tipo de pessoa, ela te ataca com o que tem. Primeiro ela busca um julgamento moral, se ela não consegue te destruir moralmente, aí no grau de desespero ela tenta contra a sua vida. Eu acredito nisso. Mesmo ameaçado, doutor Alexandre não se escondeu. Chegou a julgar 2 dos traficantes mais conhecidos do Rio de Janeiro: Fernandinho Beiramar e Elias Maluco. Eu nunca tive esse tipo de medo porque eu nunca me deixei influenciar pelo externo. Eu tento criar uma relação direta entre o processo e o juiz. Eu sou o juiz e o processo está na minha frente, eu julgo o fato. Você se sente refém da sua profissão? Me sinto. Isso eu também não posso negar, não. De alguma forma eu me sinto. Eu acho que eu teria outra vida se eu não tivesse essa profissão. Em 2013, 10 traficantes do Comando Vermelho invadiram o Fórum de Bangu com a intenção de resgatar 2 criminosos e executar Alexandre. Eles fariam uma espécie de, como eles chamam de combo. Nenhum dos 2 objetivos foi cumprido. Ainda assim, 2 pessoas morreram. Um PM que fazia a segurança do fórum
e um menino de apenas 8 anos. Ele estava em uma rua próxima e foi atingido durante o intenso tiroteio enquanto os bandidos fugiam. Aquilo me marcou muito. A imagem do policial morto, a criança morta na rua, foram coisas que eu vou levar comigo pro resto da vida. Depois do atentado, a segurança em torno do juiz foi reforçada. E a vida dele ficou ainda mais restrita. Isso cansa, doutor? Tanta gente em volta da sua vida, tanta gente... Muito cansa. A gente acha um barato andar com segurança. Eu não acho um barato andar com segurança. Primeiro porque você lembra que a sua vida está vulnerável. E segundo, você tem pais de família com você. Se você é uma pessoa consciente, pode ocorrer um fato com você, um pai de família desse morrer. E se sente mais preso do que os bandidos que julga. Você não relaxa. Quero ir a um museu sozinho. Sim. Eu sou pai, sou filho, eu sou um ser humano. A única chance de liberdade ele vislumbra bem longe daqui. Eu confesso a você que se hoje tivesse um processo ou um projeto de aposentadoria antecipada, eu não sei se hoje eu iria embora. Embora da profissão? Até daqui mesmo. Do Rio ou do Brasil? Do Brasil. Eu queria terminar um pouco a minha vida vivendo bem, sabe? Andando com tranquilidade, vendo... Escudos humanos. Em todo o Brasil, cerca de 24 mil agentes fazem a segurança do Poder Judiciário. Eles garantem a ordem nos fóruns e são responsáveis por dar proteção aos juízes que recebem ameaças de morte. É uma profissão de risco. A gente está sempre protegendo alguém que já esteja sob ameaça. Então, é certo que somos tão visados quanto, às vezes, até o próprio ameaçado. Aqueles que pedem proteção e recebem escolta contam com agentes muito bem treinados. Vamos lá, valendo! Este curso é para os agentes do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Aqui, eles passam por aulas teóricas e recebem treinamento para enfrentar o perigo em vários momentos diferentes. Da imobilização rápida... Passo 3, passa e faz a pata de vaca. Há cenários que precisam usar armas de fogo para garantir a segurança do juiz protegido. Ameaça à frente! Vai, arma de fogo! Vai! A gente vai acompanhar agora um dos momentos mais delicados aqui do treinamento, quando os agentes levam um juiz de um ponto a outro da cidade de carro. A simulação é que no meio do caminho, o carro onde está o juiz sofra algum tipo de ataque por parte de criminosos. A gente vai enxergar toda essa situação de dentro do carro. Eu vou exatamente aqui como se eu fosse o juiz, como se eu estivesse sendo protegido aqui pelos agentes. Dois carros participam do exercício e precisam se comunicar o tempo inteiro. A gente está seguindo esse caminho aqui como se fosse um caminho normal. Nesse caso aqui, a gente sabe que na simulação a gente vai sofrer algum tipo de ataque, mas a gente não sabe o quê. A primeira ameaça chega e eu não tenho nem tempo de entender qual é. Viatura 2, parada semafórica à frente. Ó, tem um semáforo agora. Eu já consegui enxergar aqui do banco de trás que tem uma mulher no vidro, aqui à esquerda, pedindo para abrir o vidro. Porta, mão na cabeça! Mão entrelaçada, pé na cabeça! Quando eu percebo, o carro já está em alta velocidade. O que aconteceu? Postou um elemento do seu lado, sacou uma arma. Ele chegou a sacar a arma? Ele fez menção a. A segurança percebeu, informou pra gente pelo rádio e solicitou que a gente infiltrasse com a autoridade. Eu prestei muito mais atenção na mulher que veio aqui na lateral e nem reparei que, na verdade, eu até vi que tinha uma pessoa do lado, mas não reparei que ele fez alguma menção de arma ou...
Normalmente é uma prática utilizada, né? Eles soltam algum tipo de distração antes de fazer a ação propriamente dita. Um dos agentes do carro de trás neutraliza a ameaça e prende o possível agressor. Dá a mão. Não reage. Mas existem outros no nosso caminho. Ó, daqui a gente já consegue avistar que tem um carro parado bem próximo aqui na via. Emboscada, ameaça. Ele tá atirando? Ele tá atirando? O cara é muito rápido. Velho, cheguei a suar aqui, cara. Meu Deus, velho. O que é o principal numa situação como essa? A autoridade, ela tem que sair do ambiente de conflito e tem que permanecer íntegra. Coloca a nossa vida em risco para preservar o magistrado, para preservar a autoridade protegida. Destemido e desprotegido. No quarto escuro, a tela do computador é a única fonte de luz. Como o espaço é pequeno, a cama serve como extensão da escrivaninha. Quem mora neste modesto quarto de pensão é Eliomar Rios. Pode até não parecer, mas ele é juiz de direito, responsável por fiscalizar e regularizar quase metade das propriedades rurais do Piauí. Muitos pensam que o magistrado vive em palacetes, é magnata, mas é essa a nossa vida, não só a minha, mas de muitos magistrados no Brasil. Só que no caso dele, a situação poderia ser diferente. Fique à vontade. Eliomar mora sozinho num pequeno quarto para tentar preservar a própria vida. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Fórum de Bom Jesus, no sul do Piauí. O juiz se prepara para começar mais uma semana de trabalho. O gabinete simples, mas parece um depósito de processos. São centenas, empilhados em todos os cantos. Como o único juiz da comarca, Eliomar é responsável por todos os assuntos relativos à justiça na região. É juiz eleitoral, criminal e realiza até casamentos. Eu declaro marido e mulher. Mas a especialidade dele é a terra. Há 5 anos, o magistrado trava uma batalha com grileiros para regularizar a situação dos terrenos do chamado Cerrado Piauiense, do sul do estado. Bloqueando matrículas, cancelando matrículas, expulsando realmente os especuladores que se beneficiavam do sistema. Não demorou para os especuladores responderem. Em 2013, Eliomar descobriu que a vida dele estava em perigo. Eu recebi alertas que existiam pessoas que estavam insatisfeitas com o nosso trabalho e que estavam se movimentando para me retirarem ou até atentarem contra a minha vida. Os alertas vieram do Espírito Santo. A polícia capixaba informou o Tribunal de Justiça do Piauí que um grupo de pistoleiros do estado havia sido contratado para executar o juiz Eliomar. Foi daí que foram adquiridos os coletes à prova de bala, o carro blindado e foram disponibilizados segurança. Com a chegada da proteção, ele teve que adaptar a rotina. Mas foi uma partida que fez a vida dele mudar de verdade. Tive que retirar minha família daquela, eles moravam aqui comigo. A minha filha perdeu o ano escolar, não pôde estudar nesse ano devido à retirada daqui da cidade de Bom Jesus. Eliomar foi escoltado por 3 anos. No meio de 2016, por ordem do tribunal, teve que abrir mão dos seguranças.
Hoje, para se proteger, ele conta apenas com o guarda que fica na porta de entrada do fórum. A arma de calibre 38 não é das mais novas, mas seria a única resposta a um possível atentado. O juiz da vara agrária, eu particularmente, ainda me sinto na mira dessas pessoas. Sozinho, a 600 quilômetros da capital, Teresina, ele não esmorece na luta contra os chamados grileiros. Criminosos que forjam escrituras para tomar posse de terrenos. A situação de risco, que nós estamos falando de cifras realmente muito altas. Em 5 anos, o juiz encontrou e bloqueou 6 milhões de hectares que estavam ocupados irregularmente. Nós temos um exemplo em Barreiras do Piauí, onde nós temos cadastrado no sistema do INCRA 5 vezes o valor do município. Em uma das sentenças de maior repercussão, Eliomar bloqueou 124 mil hectares daquele que seria o maior grileiro da região, o empresário Euclides de Carli. O que foi que realmente motivou esse bloqueio? Motivaram falsificações em escrituras públicas, falsificações em registros públicos, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Euclides de Carli foi procurado pela produção, mas apesar de ter diversos telefones registrados no nome dele, o empresário não foi encontrado em nenhum. Tá ok, muito obrigado. Boa tarde. Longe da família, perto do perigo. E agora, sem proteção. Eliomar tem vários motivos para querer ir embora. Apesar disso, garante que desistir não é uma opção. Jamais. Não penso em desistir, nem nunca desistirei enquanto for magistrado. Logo, o juiz está de volta ao quarto da pensão. Aqui, ele se protege como pode, para não perder a vida para os bandidos. Só que a vida longe da mulher e dos 2 filhos perde um pouco do sentido. Realmente é muito difícil para a gente essa situação de ficar longe da família, de só ver finais de semana, quando vê. Na mira do crime, o obstinado juiz que cuida de milhares de quilômetros de terra não tem espaço para levar a vida que gostaria. Sem medo dos poderosos. O espelho que mostra uma mulher vaidosa, arrumando o cabelo, também reflete a imagem de uma juíza marcada para morrer. Selma Arruda é responsável pela vara de combate ao crime organizado de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Há 1 ano e meio, precisa de proteção da Polícia Civil do Estado para viver. A senhora já se acostumou de viver assim, sempre cercada com essa segurança? Olha, a minha equipe de segurança, eu tive muita sorte com ela, porque são todos ótimos, não tenho nada para falar de nenhum deles. Selma confia nos amigos seguranças, mas nem sempre obedece o que eles dizem. Se a gente for levar a risco essas questões de segurança, não vai a lugar nenhum. Na chegada ao fórum, ela só desce do carro quando um policial se aproxima e faz o caminho até o gabinete, com as costas bem guardadas. Aqui, nesses processos, estão os nomes de alguns dos principais criminosos do estado. Em um dos casos de maior repercussão, Selma mandou prender o ex-governador Silval Barbosa. Ele é acusado de ser o chefe de uma quadrilha que desviou milhões de reais dos cofres públicos,
foi preso em 2015, ao lado de 11 secretários de governo. Segue na cadeia até hoje. É uma situação emblemática, claro, né? É uma situação que vai deixar uma cicatriz no estado de Mato Grosso eterna. Acho que nunca mais a história de Mato Grosso vai ser como era depois dessa situação. A população não vê dessa forma. Selma virou celebridade no estado e todos os dias nas ruas ou nas redes sociais recebe cumprimentos por ter tido coragem para enfrentar políticos poderosos. A gente ainda tem que crescer um pouco mais e todas as instituições se fortalecerem para que nunca você precise cumprimentar um político porque ele não rouba, cumprimentar um administrador público porque ele não desvia, ou cumprimentar um prefeito porque não está pegando 20% para ele, não é? Isso é um absurdo. As prisões a mando de Selma não pararam no governador. Ela também mandou para a cadeia o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, e o ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, João Emanuel Moreira Lima. E foi deste último que surgiu uma das ameaças mais recentes à vida da juíza. Esse rapaz estaria agenciando, junto a uma organização criminosa, a minha morte. As informações surgiram no depoimento de Walter Magalhães, um sócio do ex-vereador. Ele afirma que João Emanuel disse que mandaria matar a doutora Selma Arruda porque a magistrada estava prejudicando o seu negócio. Mas é uma das causas da gente continuar com a escola. As ameaças não são novidade na vida da doutora Selma. Antes de assumir a vara de combate ao crime organizado em Cuiabá, ela passou por diversas varas criminais pelo interior de Mato Grosso. Quantas ameaças a senhora já recebeu? Não dá para contar. Na carreira foram muitas mesmo. Em Cáceres, por exemplo, na fronteira com a Bolívia, ela enfrentou traficantes perigosos e passou pelos momentos mais difíceis da vida. Já passei noite em claro, sentada na cama, com arma no colo, com meus filhos na volta. E não vou te dizer que não senti medo, não, porque não tem como, né? O medo é mais por conta da família do que propriamente por conta da gente, né? Mas a família entende e apoia o trabalho de Selma. O marido dela é policial rodoviário aposentado e recentemente precisou relembrar os tempos em que ainda estava na ativa. A primeira coisa que eu fiz quando me aposentei foi pegar minha arma e jogar dentro do cofre, né? Aposentou a arma também? Aposentei a arma também. Agora eu voltei a andar armado, naturalmente. A primeira parada de Selma na manhã seguinte é bem distante do fórum. A juíza, vaidosa, vai cuidar da aparência antes de julgar os criminosos. No salão de beleza, ela começa pelas mãos. Enquanto a manicure trabalha, 3 seguranças observam a movimentação. Num ambiente feminino, a juíza lembra que já foi desrespeitada justamente por ser mulher e ocupar um cargo tão importante. A caneta não é pesada. Então, para a gente tomar uma decisão, pouco importa se você é homem, se você é mulher. Selma Arruda garante que, mesmo ameaçada, vai continuar na luta contra os criminosos, sejam eles quem forem.